Tudo bom por aqui? Por aí vendendo muito, bastante ou perdeu as contas de tanto que tá vendendo? Perdeu as contas, aqui ó, tá aqui né? E aí me conta tudo, vamos partir do princípio. Como é que tu me vende tanto o quanto tu vendeu no mês de maio? Uma loucura, uma loucura. Peraí que eu vou abrir aqui e vamos ver juntos. Tudo isso é frio? O que tu vai usar no inverno? Mas então, estávamos falando ali dos números de maio, o último mês fechado. Este mês foi nada mais, nada menos que espetacular, porque ele acabou ficando com um resultado nada mais, nada menos, 520% acima de maio do ano passado. Ok, maio do ano passado, desafios maiores os quais nós não conseguíamos controlar, mas ainda assim foi um resultado muito espetacular. Por quê? Porque foi em maio. Foi em maio, tá lá, foi no mês de maio. E aí certamente a live impulsionou este resultado fantástico, maravilhoso, incrível. E acredite, ainda tem gente que não faz live. Ainda tem gente que luta contra a maré das lives. Eu sempre digo, a onda das lives ainda nem começou no Brasil. Mas Daniel, quando eu abro o Instagram tem um monte de bolinhas lá fazendo live. Isso é nada perto do potencial que as lives têm. Veja o que acontece na China. Veja o que acontece nos Estados Unidos. E então entenderá o potencial que o Brasil tem para executar. E fico muito feliz que tu estás à frente do tempo da maioria dos outros negócios. Porque tu, diferente de muitos outros, abraçou a live, executou a live, masterizou a live e tornou ela muito mais do que uma live. Um momento de entretenimento, engajamento, senso de pertencimento e comunidade. Onde fica quase impossível não querer comprar ao assistir as tuas lives. E ela compra. Ela acha que é a live do Tigrinho, mas se ela coloca o dinheiro lá na live, ela recebe o produto. É diferente do Tigrinho, né? Que a gente só gasta. Entendi. Mas eu fico feliz que tu tenha conseguido levar a live a um patamar jamais visto por ti e por outros próximos aí a nós. Então, muito legal mesmo toda essa estrutura que tu criou e o resultado que tu vem tendo com a live. Porque ela funciona muito bem naquela combinação de antecipação, tu faz a antecipação muito bem feita, captando leads, levando as pessoas para grupos de WhatsApp, aquecendo essas pessoas no grupo do WhatsApp, avisando quando é que vem a live, e quando começa a live tu tem toda aquela interação em que as pessoas vão olhando os produtos que tu tá apresentando e imediatamente tu vai colocando o link lá, elas vão comprando, interagindo, uma loucura. Eu não posso ver tuas lives, não vou sair comprando, não posso. Sensacional, e se não me engano esse aqui foi o melhor resultado da história, né? Me fale. Por isso que eu te falei, conte-me tudo. Essa última live? Ah, perfeito. Tem que vender em outros canais, na loja física, no próprio site, nos grupos de WhatsApp, perfeito. Sim, tem que dar um jeito de desovar caso não acerte. Na verdade, esses erros, eles devem ter um histórico, em que nem sempre, certamente, tu vai apostar 100% naquele produto impecável que tu nunca vai errar, mas fazem parte da margem de erro, e tá tudo bem. Né? Claro que com o tempo e com o histórico e com a experiência, a tendência é errar menos. Errar zero, não acredito em erro zero. Não acredito. Sim, mas o que é a moda, se não uma aposta a cada coleção? Sim, e dessa vez, pelo que tu tá falando, acabou sendo mais acertada do que o que tu esperava. Normalmente tu falou que é 40%. Se tu acerta o produto, tu vende cerca de 40% do teu estoque. Nesta live, tu super acertou e vendeu 60% do estoque. Acertou com maestria. E aí, com isso, vocês tiveram um resultado superior àquele resultado de abril, que tinha sido o resultado recorde. Então foi o recorde. E aí a gente volta àquele nosso plano de ação, todo o nosso planejamento, na verdade, que foi feito lá no início do ano, e o planejamento que te indicava ali alguns possíveis caminhos e principalmente quais os objetivos que tu queria atingir. Eu vejo que volta e meia a gente revisita ele ou para ajustar ou para ver se estamos em curso. E sim, nada como um bom planejamento para te ajudar a dar um norte. Porque ainda que em alguns momentos ali ele não seja plenamente cumprido,
né, por N coisas que acontecem no direcionador, um norte. E é sobre isso, o planejamento serve para te dar um norte. É como o Waze, né? A gente abre o Waze e coloca o destino. Eu sempre que vou para Porto Alegre, saindo de Garibaldi, eu coloco o destino lá para o endereço de Porto Alegre. Nem sempre aquela previsão ela corresponde à realidade. A previsão, às vezes, quando eu abro o Waze, é 1h30, 1h40 de viagem. Quando eu pego a estrada, isso pode se transformar 1h20, o trânsito melhorou, ou pode piorar drasticamente, chegando até 3 horas, que foi o pior tempo que eu já levei de Garibaldi a Porto Alegre. O que aconteceu? Foi na época das chuvas, das enchentes, a estrada deslizou, acidente, uma loucura, um caos. Sim, pode acontecer. Mas ainda assim eu sei qual é o meu norte, eu sei qual é o meu objetivo e aconteça o que aconteça no meio do caminho, mesmo que seja necessário desviar a rota, que vai demorar um pouco mais ou até que vai me custar um pouco mais desde que não me custe o caixa da empresa, beleza, eu sei qual é o caminho que eu quero. Eu acho que isso, tenho certeza que isso tem sido o diferencial para a tua loja nesse ano. O planejamento muito bem feito, estruturado, e tu ciente de onde tu queria chegar e tu tá chegando. De maio do ano passado, tu diz? Tá aqui, ó. Mas tu não tá vendo? Adoro o nome que tu dá para as coisas. Mind não sei das quantas. Mindmeister. Vamos ver. Vamos abrir aqui o plano de ações. Vamos ver lá. Ó. O legal é a gente ver a data, né, que a gente fez o planejamento de 2025. Não foi em janeiro, como eu havia imaginado. Foi em 17 de dezembro que a gente começou a construir esse planejamento. Confesso que, né, para alguns cenários os quais eu já trabalhei, baseado na minha experiência, começar um planejamento do ano seguinte em dezembro do ano anterior, pode até ser tarde, mas é melhor ter um planejamento que seja um pouco mais tarde do que não ter nenhum planejamento. E mesmo assim, né, tá andando a contento. Tô abrindo ele aqui. Sim, a gente começou ele em dezembro, terminou ele em janeiro. Tá, o que tu queria ver? Ou o que tu quer ver? Live. 8 lives, isso. Tivemos o de fevereiro, melhor dizendo, a de abril, a de maio, que a gente tem aqui. Então, vou colocar ali o resultado da de maio. Tá ali, resultado lindo. Temos uma em junho, né? Depois outra em julho. Me segue aqui. Já me segue? Ah, então tá, eu sigo de volta, troco likes, aquela coisa toda. Tá, então temos aqui 6. Quais as que faltam? Tá, que é amanhã. Sim, tu não pode perder a oportunidade de vender na loja física se a cliente está querendo comprar com preço cheio. Tu ia falar que tu acredita que, por alguns motivos, junho não vai gerar essa expectativa aqui de resultado. Isso no geral, claro, a live aqui é um canal à parte, mas loja e todos os canais, tá? Quando eu balanço a cabeça assim, significa sim. Ah, tá, desculpa, eu vou falar sim então quando eu concordar, não só com a cabeça, mas com a voz. Tá aí, ó, lembra que a gente falou sobre os fatores os quais a gente não controla? Eu fiz aquela analogia quando eu coloco no Waze meu destino de Garibaldi a Porto Alegre em tempos normais, em condições normais de temperatura e pressão, leva 1h30. Tu tem alguma coisa não prevista, pode levar até 3 horas. Tá aí, é exatamente o mesmo exemplo. Mas roubaram a mercadoria. Tá, mas certamente tu tinha seguro. Te reduzir o prejuízo, mas ainda assim tu não vai ter as peças, aquelas que tu escolheu, enfim, aí são outros problemas, né, que te causam. A mercadoria roubada, tu conseguiu repor algumas peças ali, né, algumas referências similares, tal. E aí se preparando para live TBT. Porque a gente começou abrindo lá o planejamento, sabendo das 8 lives previstas, mas tem 6 ali, e aí 2 devem estar aí na manga. Tá, beleza, até porque vale lembrar que estamos com uma boa gordura aí das primeiras que foram feitas, né? Aí agora tu tá falando fora a live, agora tu tá falando loja, negócio como um todo, tá? Diminuir estoque de inverno e preparar verão. Ah, tá. Então a de julho não vai ter essa aposta toda, sim, porque julho é daqui uma semana. Sim, seria pro final de julho, eu entendo, né? Mas em razão de tudo isso, entendo o motivo pelo qual não fazer. E aí, mas ainda assim, a gente tinha aqui 8 previstas, 6 no plano, uma tu tá tirando, ou vamos ficar com 5, ou vamos ficar com 7, caso tu amplie aqui para mais 2. Agora é a parte que tu vai me deixar triste falando do segundo semestre, é isso? Então é agora que eu vou entrar num túnel e não vou te escutar. Porque eu não quero ficar triste. Não tô aqui para ficar triste. Vender muito. São as 2 opções que tu tem no segundo semestre. Vender muito.
Nada, não quero ouvir nada além disso. Lá vem o golpe. 2, tá, são 2 dias. Ai, que horrível, tem que ir pra Montevidéu. Nossa, eu queria ter esse problema também. Tu vem plantando durante quanto tempo pra colher o que tu tá colhendo? Foram os últimos 2 ou 3 anos que tu plantou todos os dias para poder colher. Eu lembro que tu até mandou imagens do escritório alugado. Só uma pergunta, essa reforma que tu decidiu é uma obrigação do shopping ou é mais para dar um up na loja? Tá. Porque tem shoppings que obrigam, né? O obrigava a fazer isso, né? No Instagram a loja tá mais bonita do que na loja física. Tá, perfeito. Tem 25 anos aquela loja ali. Shopping total tem 25 anos, são muitas informações na mesma frase. 20 anos. Tá. Sim. Tá, beleza. Com isso, qual é a mudança de rota aí que a gente vai fazer? Tu vende antes, durante e ainda roda um TBT para vender no depois. Já tá com o storytelling todo planejado. Então, desculpa te interromper. Então, aquela ali de julho eu já posso riscar e mudar para agosto. E com aquela mesma expectativa que tá ali. Aí tem a de junho, né, que tá chegando. A de agosto. A de setembro. Tu quer que eu te mostre? Ou tu prefere olhar no teu aí? Tu é que sabe, porque já atualizou. Maravilha. Claro, aquela que deu muito certo, tu vai comprar de novo para fazer na data da Black. Ou seja, tu antecipa a Black, garante, né, o dinheiro ali do cliente num mês em que tá todo mundo rodando o Black November, mas tu antecipa aquilo que é a tua Black Friday para poder garantir aquele espaço no cartão, porque a Black Friday é sobre isso, né? Sobre disputar um espaço dentro do cartão de crédito do cliente, o qual ele vai gastar em N coisas. Roupa, eletrodoméstico, eletrônicos, pneu, gasolina, ele vai gastar de tudo. E tu já vai ter tido um respiro ali da ação de setembro. Um bom respiro para reforçar bem a importância ali da Black. Então o que falta a gente incluir ali é só essa de novembro. Porque daí, daquela expectativa inicial, que eram 8, que depois transformaram em 6, volta pro 7. Vai ficar 7. Vai ficar 7. Sim, uma Black e um repique da Black, alguma coisa assim. Sim, por isso que a gente deixava ali como novembro, e por isso que tinha 8, mas o novembro não estava aparecendo aqui. Então aqui continua aparecendo fevereiro, abril e maio, beleza. E aí depois tem junho, que é o que vai acontecer agora, e aí vem o agosto, conforme tu comentou, o setembro e então novembro. E aí a gente totaliza 7. Fechou? Maravilha. Tu tem uma expectativa para esse novembro? Melhor, vamos ver quanto é que foi o novembro do ano passado. Aí a gente parte do novembro do ano passado para ter uma ideia aí de novembro de 25. Já te digo aqui, não, foi mais. O mesmo não, né? Por favor, a gente tem que prever um crescimento, senão nem te apresenta. Vamos prever um crescimento aí de 2025 versus 2024. Porque empresa que não cresce, morre. Então vamos crescer. Não tem 1 nem 2. É talvez muito mais que 2, 20, 30. Aliás, olha aqui, ó. Vamos. Pá, agora tu quer me enlouquecer. Olha aqui. Para, como diria o carinha aquele, o Kleber. Eu vou criar aqui na planilha, eu vou criar agora, uma linha lá em cima chamada Realizado 2024. Para quê? Para cair os butiá do bolso. Para a gente ver o quanto acima estamos em 2025 versus, obviamente, 2024. Então, vou entrar aqui na planilha de 2024 e eu vou criar aquele comparativo bem simples e bem fácil de acompanhar, para que tu não precise estar migrando de planilha para entender esse número de uma maneira mais fácil e visual. Então, vou pegar lá, ó, janeiro. Cadê você, janeiro? Cadê janeiro? Aqui. Depois março. Depois abril. Depois maio. Não repara ainda nas cores das células, porque eu vou deixar mais redondinho, tá? Por enquanto, tô só trazendo os números. Depois falamos lá de julho. Depois agosto. E então setembro, para fechar o trimestre 3. Por fim, mas não menos importante, vamos para outubro. Cadê você? Outubro. Tá aqui. Novembro, como havíamos visto recentemente, fechou em 63. E dezembro. Dezembro. Beleza. Agora o que eu vou fazer? Vou somar os trimestres. Lembrando que a gente está levantando aqui a receita online, né? Receita online formada pela receita das vendas que foram realizadas no site, na live e no WhatsApp. Então aqui, beleza, só vou
colorir da melhor maneira possível, porque gostamos de coisas bonitinhas, tá? Então agora aqui eu faço isso aqui, mais isso aqui, mais isso aqui. E por fim, vamos selecionar aqui e deixar tudo bonitinho, tudo igual. E agora é que tu vai ver a mágica acontecendo. Eu venho aqui, ó, por exemplo, no realizado de 2025 e faço a conta para ver percentualmente quanto é que foi ali versus 2024. E aí temos aqui, ó, pronto. Então, esses percentuais que a gente está vendo aqui em cima, ó, é o quanto por cento acima do ano passado na receita online. Em cima, eu coloquei uma linha que se chama Realizado 2024. Deixando uma cor cinza, assim, escura, clarinha, para que saibamos que é referente ao ano passado, tá? Porque o realizado de 2025 está aqui, ó, receita online total. Então, por exemplo, no mês de maio, nós temos uma receita 519% acima do realizado de 2024. Já em abril, que também havia sido um resultado muito bom, foi 38% acima, tá? Então assim a gente vai acompanhando mês a mês para entender qual é o resultado. E lembra que eu falei, né, que tem uma gordurinha, né? Sim, tem uma gordurinha que foi feita aí nos primeiros resultados da Mega Live, né, que é o maior impacto de resultado de vendas que tu tens. E aí essa gordurinha, poxa, aqui foi o dobro, foi um pouco acima ali em abril e foi bastante acima ali em maio. No geral, para tu ter uma ideia, tu não vai ter nenhuma ideia, porque primeiro tem uma coisa que tá bem errada aqui nessa planilha. A meta, né? Tua meta não era vender. Ai, ai, ai. Qual é a tua meta de junho? Vamos começar a arrumar por junho. Depois a gente arruma o passado. O passado não tem como arrumar, né? Não vou estipular uma meta de maio em cima de um resultado já realizado. Não faz sentido. A não ser que a gente consiga voltar no tempo. Aí pode ser. Nos outros meses ali eu vou colocar com base no que foi feito, né? Só para... Isso aqui é mais para efeitos de tabela, não tem nada a ver com aquela questão de game e tudo mais. O game é sobre o ano passado, não é sobre a meta que tu estipula, tá? Só para te tranquilizar. Mas enfim. Tá, beleza, já colocamos junho. Eu não sei se tu já estudou ou pensou nos próximos meses, porque tu estava me falando que tu ia me deixar triste. Segundo semestre, a gente está falando de agosto e setembro, além daquela de novembro, né? Mas não é Mega Live, então, em setembro. Então, posso tirar ela daqui. Tirei. Então, o que a gente tem no segundo semestre é agosto e novembro. É sobre isso. E tá tudo bem. Beleza. Aí, quando a gente olha o novembro, que foi por isso que eu trouxe os dados para cá, a gente estava partindo lá daquele número de novembro e tu tentou me convencer a perseguir o mesmo número em 2025 e eu não aceito. Eu não aceito um crescimento menor do que a média que pelo menos tu já está tendo nesse ano. Vamos ver a média do... Não, primeiro eu vou fazer a média. Segura o coraçãozinho aí, segura o coraçãozinho, tá? Isso aqui é 2024, agora eu vou pegar... Sim, porque a gente tá falando de verão, aquela coisa toda e tal... Mas só para tu teres uma ideia, de janeiro a maio, consolidado, 5 primeiros meses do ano, ok? O que nós temos em comparação com os 5 primeiros meses do ano passado? Temos um crescimento de nada mais, nada menos que 89,55%. E tu quer me convencer de que em novembro tu vai fazer o mesmo número que o ano passado? Não vou permitir. Opa, eu gostei desse número que tu falou sem querer. Tá bom. Vamos deixar aqui, por enquanto, esse número, porque ao longo do tempo pode ser que, né, os números te surpreendam, como aconteceu agora em maio, e tu pense num número mais desafiador. Mas tá bom, ok, é um crescimento bacana ali, essa previsão que tu colocou, tá tudo certo, eu aceito assim, porque junho, né, tem aí também um desafio importante. Ainda que junho do ano passado tenha sido esse número aqui, ó, Esther. Tu tá me dizendo que em junho desse ano tu vai vender menos que junho do ano passado. Tá. Junho do ano passado ela era mega live poderosa, mega organizada. Junho desse ano não, ela foi em maio. Ok, aí é uma mudança de estratégia conforme calendário, inverno, frio, temperatura, ambiente, enchente, aquela coisa toda. Show entendido. Então só para rever aqui, para a gente ter certeza que estamos na mesma página. Então o que nós temos aí para o segundo semestre, né? Junho, enfim, né? Ainda é o primeiro semestre, vai ter aí amanhã. Mas para o segundo teremos ali em agosto e em novembro, na verdade são duas, né, praticamente, até vou colocar o número que tu compartilhou comigo aqui para termos no radar e, obviamente, acompanhar o resultado. Beleza? O total geral, tu diz? Aí, ó, coisa linda. Então tá em curso, né? Exatamente. Então tá aí, ó.
Tá tudo em curso. Meta está em curso, as métricas secundárias estão em curso, né? Aqui que a gente fala de métricas secundárias, o custo por lead, que a gente viu na outra reunião, estava melhor. Isso é uma boa, né? Porque era algo que a gente estava acompanhando também. E a gente tem que atualizar, já atualizo aqui. 60 mil seguidores! Isso é um pequeno passo para o homem, mas um grande passo para o alcance de novos e potenciais clientes que com engajamento e conteúdo muito bem feito, que geram valor e que despertam o interesse de compra, vão fazer com que os resultados continuem crescendo, como a gente está vendo ao longo de 2025. A próxima é agosto. Agosto. Não estou contando a de junho, porque já estamos aí, né? Final de junho. Conteúdos que engajam, né? Lembre-se que as tuas clientes, elas têm muitas dúvidas sobre o que vestir, como combinar, o que usar em determinadas ocasiões. Então, conteúdos assim educativos certamente vão gerar um engajamento, trazer mais seguidores e potenciais compradoras para as próximas lives. Porque, de novo, né, a tua live no Instagram é o grande motor de vendas da tua loja online. Com certeza existe essa proporção. Com certeza, com certeza. Olha, por que não? Começamos com quantos o ano? Aí tem outra coisa. Às vezes, tu estás a um conteúdo de explodir. Que conteúdo é esse? É um conteúdo baseado em mas muito teste, muita tentativa e erro, para que tu então consiga descobrir o que melhor funciona, de maneira que esse conteúdo se espalhe na internet e atraia um público que te interessa. Mas às vezes tu estás a um conteúdo de explodir em seguidores. Que conteúdo é esse? Descubra. De nada. Me siga para mais dicas. Tá custando quanto atualmente? Quando tu faz o turbinar, tu diz. Eu tô inventando uma métrica aqui pra gente acompanhar. Tá, esse custo por resultado é a partir do objetivo que foi selecionado. O objetivo é o tráfego para o perfil, não é necessariamente o seguidor. Por quê? Não existe uma campanha ali no Meta Ads em que tu possas escolher ganhar seguidores. O que tu consegue fazer é direcionar para o perfil e aí sim ter a expectativa que a pessoa passe a seguir. Mas aí tem uma coisa, quando tu faz essas campanhas com o objetivo de trazer mais seguidores, sabendo que por conta das lives, que é um motor de busca, um motor de vendas que tu tem no teu negócio, é importante tu ampliar o teu alcance e conseguir mais seguidores. Para que tu consigas mais seguidores, também é importante pensar no criativo para ganhar mais seguidores. Por quê? Normalmente, tu tem que pedir para o cliente fazer aquilo que tu espera que ele faça. Quando tu quer que ele compre, garanta o seu, compre aqui, compre já, compre agora, um call to action direcionado para vendas. Quando tu quer que ele passe a seguir o teu perfil, me segue para mais dicas, fique ligado, acompanhe, siga o perfil. Perfeito. Isso aí, tu tem que pedir para ele tomar a ação que tu espera que ele tome. Nos 3 primeiros segundos, tá? Não, mas só que isso que tá barato não significa o valor por seguidor. O que tu tá vendo aí é o valor por visita no perfil. No gerenciador, não. Quanto que veio por ali, não. Sim, o número X passaram a seguir por conta dos anúncios. Ou seja, acompanhando o custo por seguidor, tu consegue otimizar os teus criativos, os teus anúncios, para atingir um mesmo objetivo, ou melhor, um objetivo maior com o mesmo orçamento. Otimizando, isso é otimizar o orçamento. Através de um criativo mais poderoso, ou que melhor funciona, eu consigo reduzir o custo por seguidor, o custo por clique, o custo por sessão, o custo por compra, o custo por adição ao carrinho, porque cada vez mais o Meta Ads tem funcionado em virtude do poder do criativo. Quanto mais poderoso e criativo poderoso é aquele que conversa com o cliente que está do outro lado, quando o cliente olha aquele anúncio e disse: nossa, isso foi feito para mim. Então ele toma a ação que tu espera, beleza, aí foi golaço. Do contrário, tu vai esbanjar um dinheiro absurdo na esperança de que os clientes passem a seguir, a comprar, a adicionar o carrinho, ou seja, a tomar ação aquela que tu espera. Então, por isso que eu gosto de ver que tu não pratica o marketing de esperança, e sim o marketing de resultados. Até para preparar o mês seguinte, né, fazer esse aquece para aquele agosto, com um volume maior de pessoas a serem alcançadas, que vão te proporcionar, consequentemente, um volume maior de vendas. Por isso que é interessante a gente passar a acompanhar uma métrica que eu acabei de inventar, que é receita por seguidor. Normalmente nos sites a gente consegue acompanhar a receita por sessão, que também é uma métrica interessante para ser acompanhada, até para tu testar a efetividade do teu negócio como um todo. Mas a receita por seguidor
também vai ser uma métrica interessante para a gente acompanhar, mas isso serão cenas dos próximos capítulos, porque este capítulo está encerrando agora. Vamos fazer um print, 2 prints, 3 prints. Um print para um prato de trigo triste, dos 2 trigos de trás, me diz quando eu sorrio para poder fazer o print. Agora. Acabou? Ficou lindo. O dia que tu conseguir fazer, fica lindo. Me avisa como. Ah, tá bom. Já te mandei o relatório lá, por favor, assina. Tu sabe que farofa passa fome quando tu não assina. E da outra vez, aquela aconteceu o que aconteceu. Não, achei ótimo, achei ótimo. Tu tá adequando a realidade, a nova realidade, a realidade, né, que se impõe. Nunca pensei que não, mas ainda não vi que tu deu o ok, porque tu ainda não deu o ok ali. Deixa eu ver se tá feito. Não vou te liberar. Agora sim tá feito. Farofa, fica tranquila. A ração do dia de amanhã tá garantida. Eu que agradeço, bons negócios, boas vendas e até a próxima. Beijo. E você pode ver aqui nessa consultoria que a cliente é uma cliente que se especializou em fazer live. Live, como eu disse, durante a consultoria, ainda está engatinhando no Brasil. Porque, de novo, se você acompanhar os movimentos da China e dos Estados Unidos, é muito fácil prever o que vai acontecer no Brasil. E está acontecendo. A exemplo também do TikTok Shop, que, aliás, ontem eu vi uma notícia do crescimento do TikTok Shop nos Estados Unidos. E ele recém chegou no Brasil. E se tu aí ainda não utiliza o TikTok Shop, tá perdendo tempo. Então sai desse vídeo, vai baixar o TikTok, aprende a usar o TikTok Shop e vai ganhar dinheiro com isso. Tchau.